1 João, capítulo 5, versos 13 ao 19, assim diz a palavra do Senhor. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua bendita e maravilhosa palavra, Senhor, que fala ao nosso coração de maneira tão profunda, viva e eficaz. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor me esvazie de mim mesmo. Encha-me do teu Santo Espírito, ó Deus. E que as palavras que saiam dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Fala ao coração do teu povo, da tua igreja. Nos dá entendimento da tua palavra. É o que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Amados irmãos, Deus deseja que os seus filhos saibam que pertencem a Ele. João foi inspirado pelo Espírito a escrever o seu Evangelho e a garantir que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele escreveu essa epístola para que tenhamos certeza de que nós somos filhos de Deus. Eu creio que neste momento convém recapitular as características dos filhos de Deus. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, diz o capítulo 2. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, capítulo 3. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, 1 João 4,7. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, capítulo 5. Se tivermos essas marcas de nascença, irmãos, poderemos dizer com toda certeza que somos filhos de Deus. Quando Sir James Simpson, o descobridor do clorofórmio, estava em seu leito de morte, um amigo lhe perguntou: Senhor, quais são as suas especulações neste momento? Ao que Simpson respondeu: especulações? Eu não tenho especulação alguma, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou certo. Vejam que João já inicia essa perícope dizendo: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
João está nos ensinando que o dom da vida eterna é recebida pela fé. E vejam, a fé não é causa meritória da salvação, a fé é causa instrumental. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. A fé é um instrumento da apropriação da vida eterna. A fé é o meio pelo qual, diz Calvino, abraçamos a Cristo, entramos em contato com Ele e nele temos vida. Na linguagem de Paulo, escrevendo aos Efésios, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Por isso, filho, se você quer ter vida abundante e eterna, arrependa-se dos seus pecados e creia no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 10 diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas ainda no verso 13, quando João diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vejam, a certeza da vida eterna não é uma presunção humana, mas uma confiança na infalibilidade da palavra de Deus. Não é presunção crer naquilo que Deus diz em sua palavra, naquilo que Ele nos promete. A vida eterna não é um presente apenas para o futuro, é uma dádiva para ser recebida agora. Juntando os propósitos do Evangelho e da Epístola, o propósito de João em 4 estágios é que os seus leitores ouçam, e ouvindo, creiam, e crendo, vivam, e vivendo, saibam que têm a vida eterna. Agora nós precisamos refletir sobre algo. Uma coisa é saber que Jesus Cristo é Deus e que nós somos filhos de Deus. Mas o que fazer com as nossas necessidades da vida diária? Como podemos nos relacionar com Deus? Como podemos falar com Deus? Como garantir que garantia nós temos de que Ele nos ouve e nos atende? Quais são as condições estabelecidas em sua palavra para termos êxito em nossas orações? O verso 14, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus, ou para dobrar a sua vontade à nossa, mas sim o meio prescrito de subordinar a nossa vontade à de Deus. É pela oração, irmãos, que buscamos a vontade de Deus, nos abraçamos e nos alinhamos a ela. Submissão à vontade de Deus e não imposição da nossa vontade a Deus é o alicerce da nossa confiança na oração. Infelizmente, hoje nós temos visto falsos mestres ensinando que a oração da fé precisa determinar para Deus o que queremos, exigir, decretar. E este falso ensino proclama que a oração é a vontade do homem prevalecendo no céu, em vez da vontade de Deus prevalecendo na terra. George Miller, certa feita, escreveu: orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus. Deus ouve as orações de seus filhos, mas Ele estabelece condições claras. Primeiro, Ele não nos ouve quando há algum pecado inconfesso na nossa vida. Vejamos algumas situações.
Salmo 66 diz o seguinte, os versos 17 e 18: A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Como está o seu coração, filho? Cheio de orgulho, de vaidade, de soberba? Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 7, diz: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como você tem tratado a sua esposa? Com dignidade? Eu lembro de um pastor que sempre que ia examinar algum candidato ao ministério, ou mesmo algum oficial, candidato oficial da igreja, ele fazia questão de conversar com a esposa do candidato, para saber como era o seu marido em casa. O texto diz: tratai-a com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Mateus capítulo 5, os versos 23 a 24, também diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Vejam, esse mesmo princípio também se aplica à oração. Marcos 11, 25 diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Segundo, precisamos orar em nome de Jesus. Em João 14, verso 13, diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Precisamos orar em nome de Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Somente por meio dEle podemos nos achegar a Deus. Somente por meio dEle temos acesso ao trono da graça de Deus, onde encontramos graça, conforto para socorro em ocasião oportuna. Eu não posso me achegar a Deus com base na minha justiça própria, mas somente com base na justiça do Filho. Terceiro, precisamos orar com fé. Tiago diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ao orar, peça com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Peça com fé. Quarto, precisamos permanecer em Jesus e em Sua palavra. Ele mesmo disse em João: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê, irmãos? Quando eu permaneço nele e as palavras dele em mim, eu não vou pedir mal, como diz Tiago, para esbanjar em meus próprios prazeres. Antes, a minha vontade vai estar alinhada com a vontade dEle. E eu vou orar: Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Por essa razão, João diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve.
E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando oramos a Deus, irmãos, por intermédio de Cristo, pelo poder do Espírito, segundo os preceitos da palavra, podemos ter a garantia de que Ele nos ouve. Deixe-me lhes contar uma história. George Miller, ele foi um homem de Deus, e ele fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus no Salmo 68, de que Deus é o Pai dos órfãos. Certo dia, ele estava orando em seu quarto, e a rainha da Inglaterra foi à sua casa, e a sua empregada bateu na porta e disse: Senhor Miller, a rainha está na sala querendo falar com o senhor. E ele respondeu: diga à senhora rainha que agora eu não posso, pois eu estou falando com o Rei dos Reis. Outro dia, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os milhares de órfãos que estavam lá. E quando o desespero tomou conta de todos os funcionários, Miller disse: eu não peço nada ao homem, a minha aliança é com Deus. Ele então entrou em seu quarto e orou: Pai dos órfãos, falta-nos pão. E passado um tempo, várias carroças com pães chegaram à porta do orfanato. E o chefe que as conduzia disse: Senhor Miller, nós fomos entregar esses pães para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. Dessa forma, para não jogarmos fora, nós resolvemos doar para o orfanato. E Miller disse: não foram os pães que passaram do ponto. Foi Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem sabe se eu e você fôssemos conversar sobre respostas de oração, eu tenho certeza que nós teríamos uma longa conversa ao olharmos para a nossa vida e ver quantas coisas Deus tem feito, quantas maravilhas o Senhor tem operado. O salmista chega a dizer: são mais do que se pode contar. Agora vejam, o verso 16 diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Vejam a atitude do crente em relação àqueles que caem, não é de atirar pedras nem de condenar, mas de orar por eles. Nós vimos em Marcos 11, não podemos orar para uma pessoa e não perdoar e sentir mágoa dela e guardar amargura no nosso coração. Se este é você, você precisa perdoar e pedir a Deus para sarar o teu coração ferido. A igreja precisa ser lugar de cura e não de adoecimento. A igreja precisa ser lugar de restauração e não de condenação. A igreja precisa ser lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. A igreja precisa ser lugar de reconciliação e não de abandono dos feridos. Jesus orou por Pedro quando Satanás estava peneirando a sua vida. Em Lucas 22 está escrito: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O profeta Samuel disse para o povo rebelde de Israel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Em Êxodo 32, Moisés orou pela nação de Israel quando eles pecaram contra o Senhor e fizeram para si um bezerro de ouro, e Deus ouviu a sua oração.
Amados irmãos, assim como Deus não desiste de nós, não devemos também desistir daqueles que caem. Precisamos rogar a Deus que lhes restaure o vigor e os traga de volta para a vida. Quando um crente peca e confessa seu pecado diante do Senhor, Deus o perdoa. Em 1 João 9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa o pecado do crente quando ele o confessa. E por isso é igualmente importante que outros crentes orem por ele também. Precisamos deixar claro que João não está ensinando aqui a possibilidade da perda de salvação. João não está falando que uma pessoa espiritualmente viva, ao cometer pecado, ela morreu espiritualmente e perdeu a salvação. Dar vida significa restaurar a comunhão com Deus. Aquela comunhão que fora perdida por uma vida talvez de pecado, de abandono, de total desprezo à palavra de Deus. Mas João ainda prossegue no texto e diz: há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Aqui você precisa entender que nem todo pecador recebe vida em resposta à oração. João fala que há pecado para a morte. E em certo sentido, todo pecado é para a morte, porque uma vez que o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. O apóstolo deixa claro também a malignidade do pecado quando ele diz que toda injustiça é pecado. No caso dos filhos de Deus, eles têm os seus pecados purificados, perdoados, propiciados por causa de Cristo. Os seus pecados não acarretarão a morte eterna deles. Por isso, nenhum dos pecados dos eleitos de Deus é para a morte eterna. Eles são perdoados em Cristo. João, porém, agora fala de um pecado para a morte, para o qual não há perdão nesse mundo nem no vindouro. O que ele está dizendo é que aqueles que já estavam mortos espiritualmente, eles morrerão eternamente. Para aqueles que cometem esse pecado, a intercessão não logra êxito. John Stott diz o seguinte: na opinião de João, aqueles que cometeram pecado para a morte não eram apóstatas, eram impostores. Não eram verdadeiros irmãos que tinham recebido a vida eterna e depois a perderam. Eram anticristos. Negando o filho, não tinham um pai, nas palavras de João. Eram filhos do diabo e não filhos de Deus. É certo que outrora foram membros da igreja visível e sem dúvida passaram por irmãos nesse tempo. Mas nas palavras de João, eles saíram. E com a sua saída ficou evidente que eles nunca tinham sido dos nossos. João 2,19. Visto que rejeitaram o filho, não tinham direito à vida. O seu pecado era realmente para a morte. João Calvino diz que pode-se inferir do contexto que este pecado não é uma queda parcial ou a transgressão de determinado mandamento, mas apostasia, pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Ou seja, é a rejeição final e decidida daquele único que pode salvar, Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz que é impossível que outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Neste caso já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Vejam, esse pecado é descrito como calcar aos pés o Filho de Deus,
profanar o sangue da aliança que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça, uma linguagem que aponta para também a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado para a morte é um abandono deliberado e consciente da verdade. Este pecado é um insulto a Cristo e uma blasfêmia contra o Espírito que testemunha de Cristo. O crente, por outro lado, ele é libertado do poder do pecado. O verso 18 assim diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E que o João está dizendo é que o crente, nascido de Deus, ele não vive na prática habitual do pecado, continuada do pecado. O novo nascimento resulta em um novo comportamento. O crente tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. O crente tem novos desejos e tem um novo prazer. O Salmo 1 diz que ele deleita-se em Deus e na sua palavra, em meditar nela dia e noite. Deste modo, o pecado e o crente são incompatíveis. Ele pode encontrar-se por acidente, mas eles não podem conviver em harmonia. Essa é a vida daquele que tem uma nova vida em Cristo. O pecado não deve ser mais algo comum, habitual na minha e na sua vida. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Preste atenção. Aquele que nasceu de Deus é diferente daquele que é nascido de Deus. Aquele que nasceu de Deus é Jesus e não o crente. Em outras palavras, não é o crente que se guarda, mas é Cristo quem o guarda. É o Filho de Deus que mantém os crentes firmes. Aquele que nasceu de Deus guarda a todo aquele que é nascido de Deus. No entanto, por que os crentes precisam ser guardados, irmãos? Porque o maligno está sempre procurando atingir os filhos de Deus, a minha e a sua vida. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, 8, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele anda em derredor. Ele mente para os crentes, ele engana, ele inflige sofrimento, ele infla o nosso orgulho. Porém, Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele guarda e mantém seguros os filhos de Deus. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vejam, a palavra tocar, ela só aparece mais uma vez no Novo Testamento e foi traduzida por deter. A ideia é que o maligno não pode mais deter e controlar a vida do crente. Aquele que foi salvo por Cristo e é guardado por Ele. Jesus é o nosso escudo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso protetor. Ele mesmo disse que aqueles que o Pai me deu, ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. O maligno não lhe toca. E João encerra então dizendo no verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqueles que estão em Cristo, o maligno nem chega a pôr as suas mãos. O mundo, porém, jaz em seus braços. A ideia transmitida no grego aqui pelo verbo jaz é de passividade tranquila. Augusto Nicodemos disse: a humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida, entorpecida,
enquanto ele a conduz para a destruição. Talvez você nem esteja percebendo isso, filho. Você que ainda não está em Cristo, você está desperdiçando a sua vida. Você está sendo levado, conduzido para a destruição. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas os crentes, aqueles que são filhos de Deus, eles são guardados por Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito e amado, nós te bendizemos, Senhor, pela tua santa e maravilhosa palavra, e porque o Senhor nos instrui por meio dela, que nós podemos orar, que nós podemos conversar com o Senhor em oração. Nós podemos nos achegar ao trono da graça e ali encontrarmos graça, socorro, abrigo, refúgio no Senhor. Mesmo nas horas mais sombrias da nossa vida, mesmo nas horas mais difíceis, nós podemos dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Como meus pais sempre me ensinaram, em momentos difíceis, filho, dobre os joelhos, ore ao Senhor. Talvez uma decisão difícil que você tem que tomar, dobre os joelhos e ore ao Senhor. Busque a vontade de Deus. Que privilégio, ó Pai, que nós temos de poder nos achegar ao Senhor em oração. Que privilégio bendito, que graça do Senhor. A oração é um dos meios pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Assim como a palavra e os sacramentos, também a oração. Nós somos tão abençoados e confortados e consolados pelo Senhor. Na oração nós encontramos paz. Ao nos desligar do mundo inteiro, e conversar com Deus, e conversar com o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Na oração, nós nos desligamos dos nossos problemas, das nossas preocupações e anseios e abrimos o nosso coração diante do Senhor. E colocamos diante dEle aquele que é o único que pode todas as coisas, e que fará conforme a sua vontade, não a nossa. E isso traz descanso, ó Pai, ao nosso coração, muitas vezes angustiado e aflito. Sabermos que temos um Deus que sabe o que é melhor para nós. Porque como filhos, ó Deus, muitas vezes não sabemos o que pedir e pedimos tão mal. Mas o Santo Espírito que intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis e sabe qual é a vontade do Pai. E Ele ajusta então a nossa oração e leva para Deus de maneira agradável ao Senhor, alinhado com a sua vontade, não a nossa. E o nosso Deus soberano faz tudo como lhe agrada. Ó Deus, nos ajuda a descansar em Ti. Nos ajuda a Te buscarmos mais em oração. Nos incomoda, Pai, não somente hoje, mas durante toda essa semana, a buscarmos mais ao Senhor em oração. Talvez tenhamos negligenciado tanto esse meio de graça. Talvez, Senhor, temos orado tão pouco. Talvez, Senhor, já nem lembramos mais quando foi a última vez que conversamos contigo, sozinho, em nosso quarto, fechada a porta, e buscarmos ali a presença do Senhor, intimidade com o Senhor, e abrirmos o nosso coração e chorarmos diante do Senhor. Ó Senhor, que o Senhor nos incomode durante essa semana e que possamos Te buscar mais em palavra, em leitura da Tua palavra, em meditação e também em oração. E também em oração. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém.